E nesse vídeo nós vamos criar nosso primeiro componente, que é um assunto extremamente importante dentro do React, né? Um dos principais conceitos é a questão da componentização. Então, para a gente começar sem muita enrolação, vou apagar tudo que a gente tem aqui dentro e a gente vai começar criando aqui os nossos componentes. Para a gente entender, né, começar antes de tudo, né, a gente precisa falar que existem duas formas de criar componentes no React. Os componentes funcionais, functional component e os class component. No final, a gente consegue fazer tudo que um faz, a gente consegue fazer no outro, basicamente isso, mas escritos, né, de forma diferente. Hoje em dia, não se usa mais class component, tá? Sendo bem sincero, é um pouco difícil um projeto que esteja sendo criado agora que vá usar class component. É a forma mais moderna e adequada de se fazer, né? Mais recomendada de se fazer é com Functional Component, porque tudo tá em volta disso agora, a questão dos hooks, que a gente vai ver daqui nos próximos módulos, não sei direito quantos módulos para frente, mas a gente vai ter sobre o React Hooks. Esses caras aqui são bem importantes hoje em dia, e tudo tá em volta disso aqui, né? Dos componentes funcionais, componentes de função, que é o que a gente viu ali, né? Por exemplo, o componente app antes ele estava escrito dessa maneira. Isso aqui é um componente de função, né? Diferente de um componente que é criado a partir de uma classe. Mas para a gente fazer, né, aprender os fundamentos, nós vamos utilizar o Class Component, certo? Somente nesse módulo de fundamentos a gente vai utilizar. Nenhum projeto a gente vai fazer uso deles, mas eu acho que é interessante você saber, pelo menos que existe, né, ter uma noção de como que é escrito um componente de classe, porque quando você for entrar para o mercado, começar a trabalhar, muito provavelmente você ainda vai ter algum contato com esses caras aqui, porque em projetos mais antigos, né, que foram criados há um tempo atrás, há 2 anos, 3 anos, era muito usado ainda na Class Components, não era tão comum você ver dessa maneira aqui. Então, vale sim, né, o conhecimento, é importante saber que existe, é importante conhecer até um pouquinho mais a fundo sobre esses caras aqui. Por isso que esse primeiro módulo a gente vai fazer todos os componentes Class Component e aí depois a gente foca nesses caras aqui, certo? Então, para começar aqui, o que eu vou fazer? Vou começar importando o React aqui dentro, certo? React from React, do módulo, né, do módulo React. Já vou importar aqui também um carinha de dentro dele chamado Component. E aí a gente vai fazer o quê? Class, o nome do meu componente, que eu vou chamar aqui de... O que eu chamo? Teste, componente teste, vou chamar. Ele vai estender de component, extends component. Esse cara aqui que faz a mágica acontecer, né, que é o interessante pra gente. E aí, com isso aqui feito, eu faço o quê? Dentro dele, a gente vai ter um método render. Dentro desse cara component, a gente vai ter um método render que vai fazer o quê? Vai retornar aqui o nosso conteúdo, né, HTML entre aspas. A gente mais para frente vai entender que esse cara aqui na verdade não é HTML em si, mas não vou dar muito spoiler. E aí eu vou retornar aqui um hello world. E aí, o que eu preciso fazer? Preciso vir no meu index aqui e mudar o nome da minha chamada aqui, né? Deixa eu primeiro fazer o seguinte. Vou mudar para teste aqui o nome desse cara. Vou manter o nome do arquivo como app, porque ele é app aqui, né? O nome do arquivo. Mas eu preciso fazer o quê? Eu preciso exportar para que arquivos fora de dentro dele aqui tenham acesso a esse cara. Então eu vou fazer o quê? Export default o meu component test. E aí a gente vai ter o que aqui dentro? Nosso Hello World aparecendo já bonitinho. Eu vou mudar esse cara aqui para app mesmo, para deixar padrãozinho, para a gente não ter que mudar aqui. Vou devolver aqui app. E aí a gente tem o nosso componente app novamente criado, mas com class component e não com componente de função. Você pode ver que ele fica até mais verboso, né? Mais linhas, mais palavras que tem que ter para fazer uma coisa que poderia ser feita com componente funcional de uma forma muito mais simples. Mas é importante a gente saber, né? É importante a gente conhecer esse cara. Então, esse aqui é o nosso primeiro componente, certo? A gente criou um componente aqui de função. Eu vou criar mais um componente aqui. Aqui dentro desse mesmo arquivo ainda, eu vou criar aqui, ó.
Class, vou chamar de button, esse meu componente, extends component. Esse cara aqui vai renderizar, vai devolver aqui um botão. Então eu vou dar um return num button que eu vou chamar aqui de, vou passar aqui para dentro dele, o valor enviar. E aí, se eu quiser usar esse cara aqui, como que eu faço? Eu posso fazer, por exemplo, renderizar aqui, ó, como se fosse uma tag do HTML. Você vai ver que ele vai dar um erro aqui. Por quê? Porque um componente ele não pode retornar dois irmãos aqui do mesmo nível. Ele tem que sempre estar com um componente pi por volta, com uma tag pi por volta, perdão. Então, nunca pode ter duas tags HTML ou dois componentes no mesmo nível aqui, como se fossem elementos irmãos. Eles têm que ter um root, né? Tem que ter uma raiz aqui dentro, tem que ter um nó. Então, sempre vai estar por volta aqui ou uma tag ou o que a gente chama de React Fragment, que seria o quê? Essas duas, essa tag vazia. Isso aqui é um React Fragment. E qual que é o bom de usar isso aqui? O bom é isso aqui, ó. Já mostrou o nosso botãozinho aqui, mas você vai ver que se a gente vir aqui no inspecionar, vir aqui no root, a gente só tem Hello World e enviar. Se a gente coloca uma div, nós teremos uma tag a mais. Ele vai funcionar, vai parar de dar o erro, mas a gente vai ter uma div a mais aqui dentro. Essa aqui que é a pegada de usar esse React Fragment. Sempre que for possível, a gente vai estar utilizando, porque ele não renderiza nenhuma tag a mais, né? Como se fosse os elementos estariam soltos aqui dentro da nossa div root. Então é bem interessante usar esse cara aqui. Você pode ser que você encontre ele também escrito dessa maneira aqui, react.fragment, certo? Essa aqui é a maneira raiz de escrever ele. Mesma coisa, mesmo funcionamento. Não renderiza nenhuma tag a mais. E aí tem a short syntax, né? Que seria somente a tag aqui, abrindo e fechando nela mesma. E aqui fechando também, sem nenhuma escrita dentro. É o mesmo efeito. Então, é basicamente isso. Outro ponto que a gente tem que ressaltar aqui, que é extremamente importante, é a questão da letra maiúscula. Todos os componentes eles têm que ter a letra maiúscula, senão eles podem ser confundidos aqui com uma tag do HTML. Por exemplo, o meu componente tem o mesmo nome da tag que eu estou usando, mas esse cara aqui não é o meu componente. Esse cara aqui é a tag do HTML button. Então, componente sempre com letra maiúscula, correto? E aí a gente consegue usar ele aqui como se fosse uma tag do HTML normalmente. Eu poderia também fazer dessa maneira aqui, fechar ele, abrir e fechar ele. Mesma coisa, não muda nada. Mas quando ele não vai ter nenhum filho aqui dentro, nenhum children, a gente pode fechar diretamente aqui, que é um pouco mais enxuto, né? Mais curto. A gente acaba poupando caracteres aí. É basicamente isso, né? Na próxima aula a gente vai ver sobre propriedades, que é algo bem, bem interessante também, é uma forma de comunicar, de passar dados de um componente para outro. É outro fundamento aí extremamente importante. Mas de componentes é basicamente isso, é forma de gente reutilizar código, porque eu posso escrever esse cara aqui inúmeras vezes, sair usando o meu componente. Então, se eu tiver um botão que sempre vai ter o mesmo estilo, vai executar tal coisa, ter a mesma frase aqui, ou se eu quiser reutilizar de alguma maneira, eu posso criar um componente botão para fazer isso para mim e eu não tenho que ficar toda vez criando novamente um botão do zero ali, HTML, as tagzinhas e tudo mais. Então, essa é a pegada, a gente componentizar códigos que a gente vai utilizar mais de uma vez. E aí a gente acaba, né, poupando nosso tempo aí, poupando um retrabalho, né, um possível retrabalho que a gente tenha. Então, é basicamente isso. Essa é a ideia dos componentes, a gente ter códigos reutilizáveis, né? A gente separar trechos de código, até porque quando você vai desenvolvendo, imagine que a gente tivesse um formulário aqui, que tivesse vários campos aqui, vários inputs, e aí depois eu vou ter um botão. Nosso componente, né, a nossa página, ela vai ficando gigante, vai tendo muitas tags e tudo mais. Se a gente separar isso em um componente, separar o botão em outro componente, separar o header em um componente, a gente vai ter algo bem mais enxuto aqui dentro do nosso arquivo principal, né? A gente vai tendo pequenos arquivos aqui, componentes separados, que no final vai formar uma página só.
mas tudo separadinho, tudo bonitinho, cada um com a sua responsabilidade. É basicamente isso, né? Basicamente essa é a ideia, a gente separar código e deixar cada um com a sua responsabilidade e sair reutilizando onde seja necessário. Então, basicamente isso. Bora para a próxima aula aí que tem muito conteúdo para a gente aprender ainda.